Pai, mãe, me dá o dinheiro. Essa é uma frase muito comum. Quem é pai, quem é mãe conhece muito bem essa frase e alguns pais se estremecem diante dessa frase. E nesse vídeo a gente vai falar sobre mesada para as crianças. Será que é legal dar mesada para as crianças? Qual é a utilidade? Quando será que deve começar a dar mesada para as crianças? Com que idade? Para quem não me conhece, meu nome é Thomas. Eu sou médico, sou pediatra, trabalho com crianças desde 2009 e também sou educador financeiro, leio muitos livros sobre finanças. Alguns livros que eu li especificamente sobre esse tema de mesada para os filhos, de educação para os filhos, foram esses dois livros aqui que eu li, que são livros bem legais. E aqui para vocês vou passar um resumo de todas as coisas que eu aprendi. E eu fiz umas anotações aqui para não deixar de falar nada para vocês. E vou falar aqui tema por tema, tá certo? Primeira coisa, com que idade a gente deve começar a dar mesada para os filhos? Isso é uma dúvida muito comum dos pais. Então a idade ideal para começar a dar mesada para os filhos é de 7 a 9 anos. Por que essa idade? Por que não antes? Por que não aos 5 anos? Então por que é isso, gente? É porque o que a gente quer dar mesada é que as crianças aprendam a administrar o dinheiro e aprendam como o dinheiro funciona, né? Como investir, como guardar dinheiro, aprender que o dinheiro é uma coisa limitada. E as crianças pequenas de 5 a 6 anos, elas têm um pensamento muito concreto. Então o dinheiro para elas é só um pedaço de papel. A moedinha é um pedaço de metal brilhoso. Então a criança de 5 a 6 anos, ela tem um pensamento concreto, imediatista e egocêntrico. Então ela não consegue entender aquela moeda, aquele pedaço de papel como um representante de esforço, representante de valor, uma representação de mérito, de esforço. Ela não consegue, aquilo ali é só um pedaço de papel. Para uma criança pequena, o que é mais interessante? Você ter um pedaço de papel na mão ou ter um sorvete? Um pedaço de papel ou um sanduíche, um pedaço de papel ou um brinquedo. Então uma criança pequena de 5 a 6 anos, ela faz a troca imediatamente, ela nem pensa sobre o assunto. É muito melhor você ter um sorvete do que um pedaço de papel. Então se você der dinheiro para uma criança pequena, ela vai gastar de imediato e vai te pedir mais. Ela não consegue ainda, o cérebro não está suficientemente desenvolvido para lidar com aquele conceito, né, de adiar a gratificação, de guardar para depois. Crianças pequenas de 5 a 6 anos, a educação financeira deve ser feita de forma diferente, não com a mesada, mas com coisas mais concretas, que é a coisa que o pensamento dela, daquele cérebrozinho ainda em desenvolvimento, é isso que o cérebro dela vai conseguir alcançar, coisas mais concretas. Então é mais interessante, por exemplo, você fazer um porquinho, um cofrinho transparente, que você vai colocando as moedinhas e ela vai vendo ali que aquelas moedas vão crescendo, vão aumentando de tamanho, né? Aquela quantidade vai crescendo, vai acumulando. Isso aí é uma educação mais interessante para crianças pequenas. Ou então você dá escolhas para ela, escolhas concretas, né? Que ela consiga perceber que ela precisa fazer escolhas. Ela precisa abdicar de uma coisa para ter outra. Por exemplo, olha, a gente tem esse dinheiro aqui, filho ou filha, e esse dinheiro dá pra gente comprar um sanduíche ou um sorvete. Qual dos dois você prefere? É um ou outro, porque esse dinheiro aqui só dá para uma coisa, não dá para as duas. Então aí ela vai começar a entender esse conceito do valor do dinheiro, mas ela tem que ser com coisas concretas, tá? Nessa idade de 5 a 6 anos. E a partir dos 7 a 9 anos, eles começam a ter um pensamento mais abstrato, eles conseguem planejar um pouco mais o futuro, entender o futuro, que a criança pequena ela não consegue abstrair, né? Pensar que o futuro existe, para ela tudo é imediato. Então, de 7 a 9 anos, eles já começam a ter essa noção de futuro, de abstração. Então, ela consegue entender, de 7 a 9 anos, que você guardando dinheiro hoje, você consegue gastar amanhã ou daqui uma semana, né? Ele consegue vislumbrar o futuro. Ele consegue entender que você pode guardar hoje para gastar amanhã ou guardar hoje para ter mais amanhã. Ou então que você ganha o dinheiro no começo da semana e tem que administrar esse dinheiro até o final da semana. Eles conseguem entender isso. As crianças menores não conseguem. Qual é a idade ideal para começar a dar mesada? De 7 a 9 anos. Você mesmo pode tomar a iniciativa de começar a dar mesada. Não precisa esperar que eles peçam. Você pode começar, ó, filho, filha, a partir desse mês a gente vai começar a aprender a administrar dinheiro. Você já está ficando um pouquinho maior, a gente vai começar a administrar uma mesada. O papai, a mamãe vai te dar uma mesada todo mês e você tem que aprender administrar esse dinheiro para ele durar a semana inteira. Não pode gastar tudo assim que você ganha. É bom sempre você guardar um pouquinho para depois. Se você quiser comprar uma coisa mais cara, você tem que guardar um pouquinho todo mês para aí no final do ano você conseguir comprar uma coisa mais cara. Então aquilo ali é um projeto de educação financeira. Isso é possível quando a criança adquire uma certa maturidade do pensamento. A partir dos 7 a 9 anos é que é possível começar a fazer isso, tá bom? Vamos ver aqui mais o que está faltando.
Para que serve de fato? Primeiro, aprender a administrar, a gente já comentou, aprender a fazer com que o dinheiro dure todo aquele tempo, né? Ou seja, não gastar tudo de imediato, mas entender que o dinheiro vai ser usado ao longo de um certo período e que ele tem que ser administrado durante esse período. Quando você está começando com a mesada, talvez não seja tão interessante uma mesada, mas uma semanada. Se você percebe que a criança ainda não consegue administrar um mês inteiro, você dá uma semanada, porque aí você dá um valor menor e aí ela consegue administrar uma semana. Depois, quando ela começa a ficar mais madura e você começa a perceber que ela administra bem uma semana, e você evolui e passa a dar uma mesada. Aí ela vai administrar 4 semanas, né, que é um mês. E ela vai aprender a fazer escolhas, né, guardar esse dinheiro para fazer escolhas ao longo do tempo. E vai aprender também o conceito de poupar, de investir, de guardar hoje para ter mais no futuro. Essas coisas você vai ensinando para a criança com a mesada, tá certo? O que mais? Sim, e quando ela cometer erros, porque todo mundo comete erros e cometer erros é normal, faz parte do processo do aprendizado. Então, nós cometemos erros, você comete erros, eu cometo, e nossos filhos também vão cometer erros, inclusive com as finanças, né, com o dinheiro. Mas é melhor que eles cometam erros com pouco dinheiro do que com muito dinheiro. Então a mesada vai servir para isso. Ele vai começar a aprender a administrar dinheiro e cometer erros com um valor menor. É melhor ele cometer erros com essa mesada que ele recebe hoje, que é um valor pequeno, do que quando ela estiver recebendo um salário grande no futuro, ela cometer erros porque nunca aprendeu nada na infância, tá? Então é um treinamento mesmo para o futuro, para a idade adulta. O que mais? E você pode usar a mesada como uma oportunidade para ensinar uns conceitos mais interessantes. Quando a criança estiver mais desenvolvida um pouco, por exemplo, ela pode pedir um aumento de mesada. E aí você vai ensinar para ela, vai falar assim: por que você precisa de um aumento de mesada? Me dê um bom argumento para aumentar a mesada. E ela vai ter que traçar, construir esses argumentos, né? Vai dizer que as coisas estão mais caras, as coisas subiram, né? Que as coisas que ela quer hoje já são mais caras. É uma oportunidade para você conversar com ela alguns assuntos interessantes, como por exemplo, você pode conversar sobre inflação com ela, né? Olha, filha, eu vou atualizar sua mesada vai subir, mas a gente vai atualizar sua mesada de acordo com o IPCA, com a inflação do ano passado. Tá? E aí você já vai introduzir o conceito de inflação, de IPCA, como é que a inflação é gerada na economia, né? É uma oportunidade muito interessante. Aí você vai usar a porcentagem para ensinar para ela como é que vai ser atualizada a mesada. Tá? Então, é uma oportunidade de ensino muito interessante. Você pode ensinar também para o seu filho, para sua filha, o conceito de juros compostos, né? Ela pode colocar dinheiro num cofrinho e aí esse dinheiro no cofrinho vai crescendo, né? Vamos supor, cada vez que ela conseguir guardar 10 reais, ou 20, ou 30, não sei quanto você vai dar, conseguir guardar uma certa quantidade de dinheiro, você vai dar um pouco mais como forma de juros. Hoje em dia tem até formas mais fáceis de fazer isso, porque a gente tem esses bancos digitais, essas fintechs, que tem essas caixinhas que ficam rendendo, né? E isso é uma forma mais simples também de ensinar para as crianças esse conceito de juros compostos, que o dinheiro vai rendendo cada vez mais e crescendo cada vez mais, e que cresce cada vez mais rápido, né? Então é uma oportunidade de ensino muito interessante. Outra coisa que é interessante, né, é a educação emocional. A criança aprender a lidar com as próprias emoções, né? A não ser impulsiva, a pensar antes de gastar, não gastar de forma não pensada, de forma não planejada, né? Planejar antes de gastar, né? Controlar as emoções, os próprios impulsos, tá certo? Então isso é interessante. Aprender a barganhar, né? Pedir desconto, são coisas que a criança vai aprender com a mesada, tá certo? E a criança vai aprender conceitos de prioridades, né? O que é prioridade para ela? Será que é prioridade para ela comprar uma bola, ou será que é prioridade comprar um lanche, né? Então ela vai aprender a fazer essas escolhas, né? A entender melhor o que é querer e o que é precisar, né? Desejar versus precisar. Então isso tudo é um treinamento que exige um certo tempo e um treinamento não só intelectual, mas principalmente um treinamento emocional. E é melhor passar por esse treinamento agora, enquanto criança, do que na idade adulta. Então, se ela passar a infância toda treinando isso, quando ela estiver na idade adulta, provavelmente ela vai ter mais condições de lidar com a quantidade maior de dinheiro, porque ela tem mais tempo treinando isso, tá certo? Uma coisa muito legal, né? Eu fiz um vídeo vários anos atrás, no começo do canal, você pode dar uma olhada aí, que eu até era bem mais jovem, você vai tomar um susto quando abrir, que eu fiz um vídeo sobre gratificação adiada. Gratificação adiada, né, foi um experimento que eles fizeram com crianças. Então eles pegaram várias crianças
e fizeram um experimento, né? Elas colocavam as crianças numa sala e colocavam um doce em cima da mesa e falavam para essa criança que se ela comesse o doce estava tudo bem, mas se ela conseguisse não comer o doce, quando a pessoa voltasse para a sala, ela ia receber outro doce. Então, se ela conseguisse não comer o doce, ela ia ganhar 2. E assim por diante. Então, isso era um tipo de teste para saber se a criança tinha capacidade de adiar o prazer, né? Adiar o recebimento da recompensa para depois, no futuro, ter uma recompensa maior. E eles geraram as conclusões muito interessantes desse experimento, não vou dizer o spoiler não. E depois eles acompanharam essas crianças até a vida adulta, tá? É um vídeo muito interessante, vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo. É muito interessante você assistir. Então é um vídeo que complementa esse vídeo aqui atual. Deixa um like no vídeo, muito obrigado por assistir até o final. Se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar a 1000 inscritos. Um abraço e até a próxima. Tchau!